Oi, gente, boa tarde. Estive pensando hoje, estava vendo umas postagens, né, nas redes sociais, e algumas me fazem refletir. Postagens, as de hoje especialmente, foram de algumas meninas que agora são mulheres, mães, que estão ressignificando o que é a maternidade, né? O que elas achavam que era ser mãe. Antes elas avaliavam como uma coisa chata, que pegava no pé, inexplicável, um peso muitas vezes. E hoje em dia elas sentem a intensidade desse laço com tamanha vontade, tamanha responsabilidade e entrega que dá gosto de ver. E é isso, a gente só sabe o valor quando a gente passa a sentir a dor, né? Porque o amor dói também, né? Não é só o que é ruim que dói, não. O que nos é muito valoroso é muito sentido. Então eu costumo dizer para os meus filhos, eu amo tanto vocês que chega a doer, né? Então, a gente só sabe sobre alguma coisa quando a gente passa por essa coisa. Então, a gente só sabe o que é ser mãe, o que é, não necessariamente nem aquela mãe de gerar, não, tá? A gente só sabe o que é a maternidade, que é aquela entrega irrestrita. Ouvi uma coisa também muito interessante hoje, dizendo assim, o filho nasceu, mas a mãe não nasceu junto com o filho. E é verdade, né? Tem muitas mães que só geram, mas não nascem, não permitem que a maternidade seja gerado junto com essa gestação. É só o corpo funcionando. Ela não está se entregando ao processo. E existem aquelas mães que não são biológicas, mas que se entregam de tamanha força àquele processo que o coração vira um útero tão grande que podem ser filhos sobrinhos, filhos adotivos, filhos netos, filhos afilhados, mas tem aquela mesma intensidade de amor daquela mãe de verdade que gera no útero, por exemplo, né? Então, eu estou falando da maternidade no sentido bem amplo da coisa, não é aquela que gera, não. Não é só o sentido biológico, não. E não é só a maternidade que a gente aprende só quando a gente passa pelo processo. A gente só aprende a dar valor a um querido, a uma oportunidade, a uma relação, uma interação, quando a gente perde essa oportunidade de interagir por alguma razão. Seja realmente por um luto físico, né? Um luto realmente, a morte física, seja pela distância, por uma viagem, seja por uma doença, né? A gente só dá valor para a interação com um amor, né? Com um querido, quando a gente não está podendo interagir com ele mais. Passa a ser uma coisa que não nos é mais comum. E assim é com tudo na nossa vida. Aquilo que a gente tem o costume de lidar cotidianamente, a gente não valoriza, porque está tão cotidiano que parece que é obrigação, né? A vida tem essa obrigação de nos fornecer e a gente não tem obrigação nenhuma de prestar atenção nessas dádivas. E assim acontece com a principal dádiva que faz todas as outras nascerem, que é a vida, né? A gente só dá valor para a vida quando a gente vive uma morte, não necessariamente a morte física, a morte de alguma circunstância, especialmente aquela morte, sabe, aquela morte de alma, aquela que parece que você está desprendido do seu corpo, da vontade de viver, quando bate aquela depressão, aquela ansiedade, quando os problemas pesam demais, quando parece que você está sozinho, parece que o mundo ao redor está ficando cinza, você não está se enxergando, nem enxergando ninguém, aí o eco da solidão começa a bater forte, aí você se sente morto diante de alguma circunstância, diante de algum acontecimento. E aí começa a valorizar quando você tinha a oportunidade de usufruir do ser vivo.
Ou então presta atenção em outras pessoas que estão usufruindo dessa oportunidade com mais leveza, mais liberdade. Por isso que a linha que eu sigo valoriza isso sim. Valoriza a dor do luto, a dor de tantas mortes que a gente tem que passar em vida para poder a gente valorizar a nossa melhor oportunidade, que é o de ser vivo, né? Esse é o recado que eu quis, que me bateu assim no coração para falar com vocês hoje. Não deixa vir a morte, não deixa vir a perda, não deixa vir a depressão, a ansiedade para você usufruir dessa gratidão da oportunidade de ser vivo. A vida é sua, pertence a você e é uma dádiva imensurável. A partir dela você pode construir, desconstruir, reconstruir tantas outras coisas. Então, feliz vida para você, tá? Ser vivo, consciente. Use essa consciência para poder construir uma vida que faça sentido para você. Um beijo, tá? Boa semana.